Que Deus nos abençoe em mais este dia, que sua graça seja abundante em cada coração. Preciosos e amados irmãos, é muito bom confiar no Senhor, nas suas misericórdias. Provérbios de Salomão, capítulo 12, o verso 10, escreve assim: O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. As misericórdias dos ímpios são cruéis, porque eles são algozes. Sempre existem os algozes e suas vítimas. E algoz é justamente uma pessoa cruel, desumana, torturador, capaz de realizar atos abomináveis. É cruel, é perverso, é tirano. Vejam bem o que é ser uma pessoa cruel. É como se fosse uma pessoa algoz. Ela não tem sentimento bom para com as pessoas. O seu sentimento é o egoísmo. Ele quer satisfazer a si mesmo, seus desejos, seus prazeres. E ele não importa se faz uma, duas, três vítimas ou quantas forem necessárias para que seus instintos cruéis sejam satisfeitos. Algozes, pessoas cruéis, desumanas, torturadoras, capazes de realizar atos abomináveis. São cruéis, perversos, tirano. E eles têm recursos para praticarem as suas crueldades. Até as suas misericórdias são cruéis. Até os favores que fazem a outro é segundo o interesse. Tem que haver, está pensando numa recompensa. O homem cruel, algoz, ele ajuda uma mulher, a sua intenção é tê-la futuramente, é abusar dela futuramente, é ter ela em sua mão para aproveitar a fragilidade dos momentos de dificuldades e de aflição. Então, são pessoas cruéis, os algozes. Mas, dentro do natural, que também se aplica ao espiritual. Portanto, a Bíblia, ela traz coisas sobre essas pessoas cruéis. E ele não vai dizer exatamente aquelas pessoas que estão, vamos dizer, fora do que nós chamamos hoje do cristianismo. Eles estão no cristianismo. Pastores cruéis, que não têm misericórdia, e quando se tem para ajudar alguém, ele está com uma segunda intenção. É uma pessoa que tem os seus recursos, os seus meios, para explorar suas vítimas. Às vezes, num colégio, tem também os meninos cruéis e tem as vítimas. Mas muitas das vezes você acha que a vítima, eles invertem, porque os cruéis eles têm uma facilidade de jogar a culpa em cima das suas vítimas. Foram elas as culpadas, foram eles os culpados. Eles têm essa facilidade, essa lábia de culpar as vítimas. E as vítimas, então, às vezes ficam desarmadas perante eles. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29, Paulo dizendo:
no seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele diz: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, lobos algazes, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Eles têm essa facilidade maior para atrair as pessoas sobre si, tem um imã, né? São carismáticos. Mas ele estava vacinando a igreja, ele estava instruindo aqueles anciãos, ele estava dizendo, ele sabia que logo ele estaria partindo, e que depois da sua partida, da sua morte, entrariam no meio deles lobos cruéis. E eles entraram, sim. E eles persistiram em permanecer no meio. As ovelhinhas simples, singelas, humildes, são fáceis de serem engambeladas, né? Serem enganadas, tapeadas, através de palavras perversas, promessas até do céu, que eles não têm o céu para dar, mas até isso podem prometer, para atrair os discípulos após si. Mas vejam o porquê, meus amados e preciosos irmãos, de nós permanecermos, lutarmos para permanecermos com o que está escrito e fora da palavra nenhuma vírgula. O verso 31, olha o que o apóstolo instrui dizendo para nós, os que falam, os que pregam, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha bem como que o apóstolo lutou para deixar escritas estas cartas, 14 cartas. Atos dos Apóstolos não foi Paulo quem escreveu, mas foi o seu companheiro, Dr. Lucas, que trouxe um relato, tudo as obras de Paulo, os acontecimentos, suas pregações, seus ensinos, seus sofrimentos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nós somos admoestados todo dia. Você deve observar se aquilo que você realmente está ouvindo é compatível, é a Escritura ou é uma interpretação baixa de uma mente corrompida, algoz, que quer fazer as pessoas seus discípulos, pessoas para segui-los. Porque a recomendação, a admoestação é esta: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, e eles serão idolatrados, eles estarão como que acima das Escrituras, para interpretá-las, para dizer coisas as quais a Bíblia não diz, para fazer suas vítimas, tanto de um sacrifício que Deus não exige, como para satisfazer também seus instintos cruéis. Vítimas de quem? É lá do sequestrador, do ladrão? Eles também fazem isso. Mas vítimas dos sequestradores de mente,
sequestradores de coração, perversos, aptos para enganar. Vigiai, povo meu. Vigiai, meus irmãos, vigiai, minhas irmãs. E veja bem também o conselho de Paulo na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Veja a impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, têm que ter milhões, são presunçosos, acham que eles são donos da verdade, podem massacrar os mais humildes. E o povo lhes dá a força e o poder para eles massacrarem aqueles às quais se levantam contra o sistema mentiroso. E eles convertem aquelas vítimas em pessoas algozes. Eles são os algozes, mas através da sua força monetária, conseguem fazer com que aquelas pessoas que veem o engano e anunciam, pede para as pessoas saírem como aqueles que são os algozes. Mas você observa se aqueles ensinos não estão todos errados, ou todos, não digo todos, porque se vier todos errados, não engana ninguém. Mas o engano está ali dentro. O engano está ali dentro. E eles trazem pregações bonitas, fantasiadas, eloquentes, e levam os incautos à perdição. E vejam que no verso 3, o apóstolo diz: sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, não dominam os seus ímpetos, não dominam a sua arrogância, não dominam os seus vícios, não dominam suas paixões. Não importa, eles têm que executar os seus desejos, sem domínio de si, de suas lascívias. São cruéis, sem amor para com os bons. Mas aparentemente eles mostram muito amor, são cuidadosos, são carinhosos, mas no fundo eles estão enganando. Estão satisfazendo apenas o seu ego. Mas então nós estamos incumbidos de falar sobre essas coisas. Permaneçais todos vós com as Escrituras, conforme ela é. A Escritura por si só se interpreta através dos atos das pessoas, da vida que a pessoa vive, da firmeza que ela tem, do amor que ela tem, que ela demonstra para com os simples, do entendimento, não da exploração que tem com as pessoas. Mas Deus tem nos ajudado, Deus nos tem livrado de coisas cruéis, de um evangelho misturado, nos trazido para um evangelho puro, sem nenhuma interpretação humana, nenhuma. Toda a interpretação da Escritura, ela choca lá na frente, não dará certo. Eles pegam um texto, interpretam ele, logo lá na frente aquilo não dá certo, não encaixa. Vejam só quantas revelações do Apocalipse, vejam só a interpretação sobre batismo, ceia. São pessoas que surgem se dizendo sábios, mais entendidos do que todos os demais.
são mestres, mas não são obedientes às Escrituras. São lobos cruéis, lobos vorazes, que estão aí para destruir o rebanho. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Estarão matando os seus sentimentos, trazendo sobre eles mágoas, tristezas, jogando peso sobre as pessoas que eles mesmos não levantam nem com um dedo, não põem nenhum dedo naquela carga, mas joga sobre os seus fiéis uma carga pesada. Enquanto outros escancaram o caminho do inferno, tentando enlarguecer o caminho do céu, levando as pessoas ao inferno também. Tanto um lado quanto o legalismo como o liberalismo, tudo é perigoso, tudo é engano. Mas vós que tendes ouvido as Escrituras, permaneceis nela, e Deus te ajudará, Deus te abençoará e te fortificará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam os seus dias. Amém.